Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, nossa última aula antes da revisão. Unidade 4, tema 4, problemas no espaço rural. A gente falou sobre atividade agrícola, atividade pecuária. Agora a gente vai falar sobre os problemas envolvidos nesse sistema rural. O primeiro problema que a gente tem é a escassez hídrica, ou seja, a escassez de água. De toda a porção utilizada de água no mundo, a maior parte é voltada para essa área rural. A agropecuária ela soma a maior utilização de água, é cerca de acho que 60%, 70%, é mais ou menos isso. É 70%, 22% para as indústrias e 8% para as casas, para as áreas urbanas. Acho que você sempre achou que é a sua casa que mais gasta água, né? Não. 70% de toda a água do mundo é utilizado para as atividades agropecuárias. Então, se utiliza muita água para a produção de alimentos. Qual que é o grande problema disso? É que a atividade agropecuária ela utiliza fertilizantes, utiliza adubo químico, agrotóxico. Sabe aqueles aviões que passam jorrando agrotóxico para poder matar os bichos da laranja, maçã, goiaba e assim por diante? Aquilo é carregado de toxina. Essa toxina ela acaba se infiltrando no solo. Se infiltrando no solo, acaba poluindo o lençol freático, que é a primeira camada de água subterrânea. Depois acaba também consecutivamente poluindo os aquíferos, que é a água mais interna. E por último, acaba também poluindo boa parte dos rios. Ou seja, toda uma cadeia hídrica é poluída por conta da utilização dos agrotóxicos. Lógico, obviamente, que o agrotóxico somado com a utilização de água que acaba sendo utilizada para irrigar a plantação agrícola faz com que toda uma cadeia hídrica se torne impróprio para o uso de imediato por conta desse sistema rural. Aí é necessário que essa água venha passar por uma estação de tratamento, onde que eles irão limpar essa água e tudo isso demanda muito trabalho. Prosseguindo aqui, gente. Desmatamento e degradação do solo. Além da exploração da madeira, colocar aqui o laser para vocês poderem visualizar. Além da exploração da madeira e a agropecuária é responsável por boa parte do desmatamento do mundo. Aqui a gente tem uma área desmatada. Não é somente para poder utilizar a madeira para construir casas, móveis, um guarda-roupa, uma mesa, uma cadeira. Não é somente para isso que se utiliza a madeira. Não é somente para isso que se realiza o desmatamento das florestas. O desmatamento das florestas eles acontecem também atualmente, século XXI, por conta do avanço agropecuário. Para você fazer ali o trabalho com os animais, você precisa tirar a vegetação para que o animal tenha pastagens. Ali na região centro-oeste, milhares de árvores da Amazônia foram retiradas para dar lugar à pastagem dos animais, do gado principalmente. Outro fator do desmatamento da Amazônia é por conta do plantio da soja. O cultivo da soja faz com que haja também o desmatamento da Amazônia, porque não tem como fazer o plantio da soja aonde que já tem árvores no lugar. É necessário que você tire essas árvores para que esse solo ele fique limpo, e o solo ficando limpo, aí sim as pessoas conseguem colocar as sementes e fazer o plantio agrícola. A região do centro-oeste com destino à região da Amazônia, essa área é onde que acontece o desmatamento. Quando você vê tipo reportagem na televisão, a Amazônia está sendo desmatada, tiraram tantas árvores da Amazônia, a Amazônia está perdendo as suas árvores. Essa área que está correndo o desmatamento é do centro-oeste rumo à região norte, beleza? Do centro-oeste rumo à região norte. Essa área é conhecida como Arco do Desmatamento. É a área onde que está sendo retirada a vegetação para dar lugar à agropecuária. Já na Mata Atlântica, que é toda a costa litorânea, desde o Nordeste até o extremo sul da região sul brasileira,
O desmatamento da Mata Atlântica, que hoje restam apenas 7% de toda a Mata Atlântica, 7%, 93% já foi desmatado. É diferente do que acontece lá no Arco de Desmatamento. Aqui na Mata Atlântica, o desmatamento é por conta do avanço urbano. Então, para poder construir a sua casa, a minha casa, prédio, a escola, o shopping, o melhor estádio de futebol do mundo, que é a Arena Itaquera, do Corinthians, foi necessário tirar toda a vegetação da Mata Atlântica para construir este espaço urbano. Beleza, gente? O desmatamento ele acaba também afetando os seres vivos. Então, o desmatamento ele afeta os seres vivos por conta do seu habitat natural. Então, quando a gente tira as árvores de uma determinada área, os macaquinhos, os leões... Leão não, né? Leão não tem na Amazônia. Arara, todos esses animais, enfim, não tá vindo nenhum animal agora. Preciso do auxílio da Prodiciências. Então não tá vindo nenhum animal agora na Amazônia, porque a geografia a gente não estuda os animaizinhos. A gente estuda só a vegetação, o solo, a agropecuária, o clima, animalzinho não. Enfim, então todos esses animais eles acabam perdendo seu habitat natural por conta do desmatamento. Ou seja, eles perdem sua casa. Todo um ecossistema é afetado por conta do desmatamento. A retirada da vegetação para o plantio e a aração da terra faz com que o solo fique mais exposto. A ação do vento, da água, acelerando o processo erosivo e de empobrecimento. O que é isso, professor? Você leu aí, entendi, foi nada. Vou explicar aqui para vocês. Então, a retirada da vegetação arado, não sei se você já viu, tipo aquelas máquinas que antes era feita através de força animal, parece um garfo, que ele vai riscando a terra. Isso se chama arado. Para que serve isso? Para que haja mesmo buracos e é realizado ali o lançar das sementes para poder fazer o plantio agrícola. Isso é arado, beleza? Então tudo isso faz com que o solo fique exposto, porque não está abrindo o solo, não está criando rachaduras ali no solo, o solo ele vai ficar exposto. E isso realizado constantemente faz com que aconteça o processo erosivo. O que é o processo erosivo? As variadas plantações agrícolas constantes fazem com que o solo ele fique pobre, principalmente se você não faz o plantio da forma com que se deve. Mas isso eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide, deixando o solo pobre. A degradação do solo também pode ocorrer por causa do uso excessivo de fertilizantes e da prática intensiva de monocultura sem a rotação adequada de cultivos. Para que o solo ele fique fértil constantemente, é bem melhor que faça um plantio de matéria orgânica, ou seja, você utiliza restos de sementes, restos de cascas, adubo natural. Não sei se sua mãe ela já fez isso, tem aquela plantinha, ou seu avô, sua avó, que constantemente ela coloca lá o resto da casca de banana na porçãozinha de terra para fazer o plantio agrícola, restos de casca de laranja, de abacaxi. Isso se chama adubação orgânica, ou seja, um adubo orgânico. É algo natural para o plantio agrícola, só que em grande escala para a produção de alimentos, o que é comum? Que se utilize adubo químico, ou seja, um adubo totalmente modificado para que haja um plantio mais rápido, mais acelerado. E isso faz com que, ao passar do tempo, o solo ele se torne pobre. E principalmente a utilização dos agrotóxicos e fertilizantes, tudo isso faz com que essas toxinas empobreçam o solo e, consecutivamente, toda a cadeia hídrica que eu já falei, já expliquei isso daí para vocês. Como que esse solo ele pode continuar se tornando fértil? A exemplo da rotação de culturas. O que é rotação de cultura, professor? Pensa comigo, uma porção de terra dividida em 4 partes. No ano de 2020, a parte A você produz a laranja. No ano de 2021, na parte A, você vai produzir a cenoura. E na parte B, você produz a laranja. No ano de 2022, na parte A, você produz alface. Na parte B, você produz a cenoura.
E na parte C você produz a laranja. E assim consecutivamente. Você vai fazendo uma rotação, você vai alterando o plantio agrícola. Em 2020 você planta uma coisa, 2021 outra, 2022 outra, 2023 outra, fazendo com que o solo ele tenha nutrientes de todos esses alimentos, da laranja, da cenoura, da couve, do alface, da beterraba e assim por diante. O solo ele se tornará rico. Quando você faz somente um plantio, somente um tipo de agricultura, que a gente chama de monocultura, isso faz com que a porção de terra ele tenha o nutriente somente de um alimento. Então só vai ter o nutriente da laranja para o resto da vida. E isso faz com que aos poucos o solo ele venha se tornar pobre, porque apenas o nutriente da laranja não é o suficiente. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. De importante praticamente é isso daqui. Quando a gente tira essa vegetação, aqui tem esse processo de arenização. Quando a gente tira essa vegetação, o solo ele fica exposto. Ficando exposto, aos poucos as gramas elas também vão se perdendo. E isso faz com que o solo ele se torne arenoso, ou seja, somente terra, sem grama, sem vegetação, sem árvores, tá bom? Só se ficar a dúvida aí para ti, aí você já sabe. E salinização é quando a gente acaba irrigando muito, utilizando muita água, a região onde que tem muita chuva e é muito quente. Isso faz com que a água evapore, ficando apenas os sais minerais. Esse processo é conhecido como salinização. E o solo fica infértil por conta do excesso de sais minerais. Agrotóxicos. Já falei várias vezes sobre os agrotóxicos, mas enfim. Aqui tem um destaque negativo dos agrotóxicos. Eles contaminam o solo. Só vou fazer a leitura, tá? Porque eu já expliquei isso daqui várias vezes. Contaminam o solo e as fontes de água. Lençol freático, aquífero e os rios. Contaminam as áreas naturais distantes, pois os agrotóxicos são facilmente descarregados pelo vento e pela água para outros locais. Então acaba não poluindo somente aquela área, mas áreas vizinhas também. Eliminação de predadores naturais, como insetos, que contêm as pragas. A gente sabe então que os insetos eles acabam também eliminando essas pragas, mas os agrotóxicos eliminam esses insetos. Extermínio de abelhas, principais responsáveis pela polinização. Beleza? Todo esse processo a Protociências explica melhor. Desenvolvimento de variedades de pragas existentes aos pesticidas. O que vai acontecer, minha gente? Quando a gente utiliza muito agrotóxico, as pestes elas acabam se tornando imunes com o passar do tempo. É mais ou menos o seguinte, vamos supor que você tem muita enxaqueca, tem muita dor de cabeça. Aí você acaba tomando muito remédio para dor de cabeça, toma muito Anador. Com o passar do tempo, o Anador, o remédio para dor de cabeça, não faz mais efeito para ti. Aí o que é necessário? Que você tome uma medicação mais forte. Com o passar do tempo, essa medicação mais forte também não vai mais fazer efeito. Aí é necessário que você procure um remédio ainda mais forte. E assim consecutivamente. Os agrotóxicos acontecem da mesma forma. As pestes elas acabam se tornando imunes conforme o tempo vai passando, sendo necessário que o produtor rural procure cada vez agrotóxicos mais pesados, fazendo com que o solo ele venha se degradar com mais rapidez também. Porque a partir do momento que essa toxina ela é mais forte para poder matar as pestes, ela também vai intensificar o processo de infertilidade do solo, deixando esse solo pobre, não mais utilizável para o processo da agricultura, para a produção de alimentos. Problemas sociais. Um dos maiores problemas sociais no que se refere à agropecuária é a concentração de terras. O que é essa concentração de terras? Nós chamamos isso de concentração fundiária. Tá? Concentração de terras, nós damos o nome de concentração fundiária. O que é essa concentração fundiária então, professor? É quando, por exemplo, nós temos lá uma porção de terra e a gente divide essa porção de terra em 4 partes. Dessas 4 partes, 2 partes vão ficar para 4 pessoas dividirem. E as outras 2 partes que sobram, ou seja, os outros 50% das terras, vai ficar para 100 pessoas dividirem. Essa divisão é justa? É óbvio que não, porque 50% das terras ficou para 4 pessoas, acompanha o raciocínio.
E os outros 50% de terra vai ficar para 100 pessoas dividirem. Isso é uma distribuição de terras injusta. Por que isso acontece? Por que há essa concentração fundiária, professor? Por que o governo ele não redistribui essa porção de terra de uma forma mais justa? Porque esses 50% dividido para 4 pessoas, eles nem dão conta de produzir em todas essas áreas. E isso tudo é por conta do processo de colonização. Muitas dessas terras elas são desde herança dos portugueses. Sim, tem terras no Brasil que ainda são herança dos nobres de Portugal. O governo em muitos outros territórios fora do Brasil, eles realizam uma reforma agrária. O que é essa reforma agrária? É a redistribuição, principalmente das terras que não estão sendo utilizadas, nas mãos dessas milhares de pessoas. O que aconteceria se houvesse uma reforma agrária no Brasil, ou seja, uma distribuição de terras um pouquinho só mais justa? Esses pequenos produtores rurais, eles teriam terras para poder produzir os seus próprios alimentos. Produzindo o seu próprio alimento, eles não seriam forçados a irem para as áreas urbanas, fazendo o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Então eles ficariam nessa área rural, produziriam o seu próprio alimento, não ficariam desempregados nas áreas urbanas, a gente não teria escolas lotadas, hospitais lotados, rodovias, avenidas e ruas lotadas, criminalidade, as pessoas de má índole, com um coração ruinzinho, que não acham emprego e partem para a criminalidade. Se houvesse uma reforma agrária, tudo isso iria ser diminuído, esses problemas urbanos. A reforma agrária é de extrema importância. No Brasil, quem busca a reforma agrária é o movimento dos trabalhadores sem terra. Beleza, minha gente? Prosseguindo aqui. Com isso, muitas famílias do campo se veem impossibilitados de praticar agricultura ou competir com o agronegócio. Já foi explicado para você o que é agronegócio, tá? Das aulas anteriores. Então, esses pequenos produtores rurais que têm uma pequenina porção de terra não conseguem competir com os grandes proprietários de terra. Fora que as máquinas substituem o trabalho das pessoas. Os poucos trabalhadores que continuam no trabalho rural, nas áreas rurais, eles se submetem a altas horas de trabalho, 12, 14 horas de trabalho, a salários baixíssimos, menos de um salário mínimo, que não dá para alimentar uma família de 4, 5 pessoas. Na área rural as famílias são maiores. Essa pessoa ela não tem como comprar ou ter uma residência própria, acabam morando em áreas concedidas por esses grandes fazendeiros, ou seja, eles acabam se sujeitando, acabam se submetendo a condições diversas precárias, sem acesso à educação de qualidade, sem acesso à saúde, ao hospital de qualidade, acabam vivendo uma vida realmente muito ruim, tudo isso por conta dessa concentração de terras, dessa concentração fundiária. Se tivesse uma porção de terra, teria para sua própria produção e o que sobrasse ainda ia conseguir comercializar, tendo um dinheirinho aí todo mês para poder passar, comprar outras coisas, comprar roupas, às vezes pagar um convênio médico, tentar investir numa educação para os filhos de qualidade. Ok, minha gente, acho que tudo aqui já foi explicado para vocês. Só tem aqui essas outras partes que eu acabei não grifando nada aqui. Tá? Desafios para o futuro. Como alimentar mais de 8 bilhões de pessoas? Futuramente, a população ela vai aumentar. Isso não é de uma forma muito rápida. E como não é de uma forma muito rápida, eu acho que esse daqui nem é tão grave ainda para poder cobrar numa atividade, numa prova. Serve para você fazer a leitura aqui. Então, você faça a sua leitura e tire aqui a sua conclusão, tá ok, minha gente? Porque eu ainda acho que esse texto ele tá bem precário, faltam muitas informações. Porque para alimentar as pessoas, a principal meta seria uma reforma agrária, não somente no Brasil, mas no continente africano, no continente asiático. A reforma agrária seria uma das principais estratégias para que haja alimento para todas as pessoas. Prosseguindo aqui. Agroecologia. Existem diversos modelos alternativos à produção agrícola que defendem propostas mais sustentáveis. Daí eu vou colocar alguma aqui para vocês.
A utilização de policultura. O que é uma policultura? É uma porção de terra onde que a gente produz sobre essa mesma porção de terra vários alimentos. Laranja, batata, cenoura, abacate, sobre uma mesma porção de terra. Eu já expliquei para vocês que a terra ela fica muito bem nutrida por conta dessa policultura. Manutenção da biodiversidade das espécies e variedades cultivadas. Redução do uso de insumos agrícolas e agrotóxicos. Isso daqui também seria muito bom para a ecologia. Conciliação entre a produção agrícola e a necessidade da conservação de água, dos solos, florestas, vegetação. Implementação de reformas que contemplem a necessidade da população rural e dos agricultores familiares. E formação de cooperativas de pequenos produtores. Então, tudo isso daqui está religado a uma ecologia, a um pensamento de desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento sem prejudicar as futuras gerações. E por último, aqui a gente tem a agricultura orgânica, tá? Que também é um elemento um pouco mais importante. Aqui vocês fazem a leitura, que por si próprio o texto já é autoexplicativo. A agricultura orgânica. O que é a agricultura orgânica, professor? A agricultura orgânica é a produção de alimentos sem a utilização de toxinas, fertilizantes, agrotóxicos, tudo na produção orgânica. Eu já até citei um pouquinho no slide anterior. Então, a agricultura orgânica é uma produção natural. Só que essa produção natural, ela demanda muito mais trabalho. Ela exige que você tenha um cuidado muito maior. E não dá para poder fazer em grande escala, porque é mais suscetível para que as pestes elas venham eliminar toda a produção. A produção orgânica, geralmente, ela é feita em pequena escala, ou seja, uma pequena área. E essa área ela é muito bem cuidada. Como exige muito trabalho, a agricultura orgânica ela é mais cara. Então, todo produto orgânico ele é muito mais caro. Quando a sua mãe vai no supermercado, ela encontrar lá maçã produzida de forma orgânica, laranja orgânica, abacaxi orgânico, ou até animal conservado de forma orgânica. Tudo isso daí você já vai entender que teve um trabalho maior em cima disso e é algo limpo, sem nenhum tipo de toxina. Porém, vai ser muito mais caro. Todas as pessoas têm acesso aos produtos mais caros? Pensa aqui comigo. A população. O que a população mais carente, mais pobre, ela vai preferir comprar? Uma maçã que custa 50 centavos ou uma maçã orgânica que custa R$ 3,50? Nem todas as pessoas têm acesso, recurso financeiro para poder adquirir os alimentos orgânicos. Porém, os alimentos orgânicos são muito mais saudáveis, que prolongam a vida, mantêm a sua saúde, não te prejudicam. Porém, nem todas as pessoas têm acesso aos produtos orgânicos. É uma pena. Ok, minha gente, a gente encerra aqui a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou com vocês lá via Meet. Façam os exercícios propostos lá no PDF. E também, caso queira colocar alguma questão, alguma dúvida, alguma mensagem, também estou disponível na Agenda Edu. Um abraço.